Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Introdução ao Eletromagnetismo para Engenharia. Essa é a série temática. Nessa série temática, nós nos concentramos em resolução de exemplos. Na aula de hoje, será uma aula exclusivamente para resolução de problemas. A bibliografia indicada é o livro do Matthew Sadiko, de Elementos de Eletromagnetismo, e do Griffiths, de Eletrodinâmica, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá? Bom, neste problema, nosso objetivo é encontrar o campo elétrico E de uma distribuição uniforme de carga esférica, de raio A com carga total Q, em um ponto P a uma distância R do centro da esfera, qualquer. Então, note que nós temos uma distribuição de carga esférica uniforme, e não importa como ela está lá, ela simplesmente está, ok? Nós não vamos tratar de materiais aqui. Nessa distribuição uniforme de carga, a carga total dessa distribuição é Q. Eles estão todos concentrados numa esfera de raio A e nós queremos calcular qual o campo elétrico que é produzido por essa distribuição de carga a uma certa distância R, em um ponto que a gente vai chamar de P. Tudo bem? Então, a escolha de geometria aqui é óbvia, né? A gente coloca o centro da esfera na origem do nosso sistema de coordenadas. Não tem mais nada para fazer. Bom, esse é um problema de densidade volumétrica de carga. Nós podemos atacá-lo com lei de Coulomb. Mas, como ele é um problema muito simétrico, ele será resolvido muito mais facilmente pela lei de Gauss. Então é isso que iremos fazer. Nós iremos aplicar a lei de Gauss, que é uma integral de superfície fechada do vetor E vezes o vetor ds da superfície é igual à carga interna, a carga envolvida por essa superfície, dividido por ε0, pelo fato de estarmos no vácuo. Ok? Lembrando que para poder aplicar a lei de Gauss, nós precisamos conhecer a direção do campo elétrico a priori. A lei de Gauss não vai entregar isso para a gente facilmente. Então, vamos verificar se nós conhecemos a direção do campo elétrico nesse caso. Bom, note que, por ser uma distribuição esférica, e ela está na origem do sistema, qualquer ponto fora da esfera vai enxergar a mesma distribuição. Então, independente de onde você estiver no espaço, qualquer ponto vai enxergar a mesma distribuição. Só mais longe ou mais perto, mas sempre a mesma distribuição. Então, não há motivo para acreditar que em um ponto esse campo elétrico vai ter uma direção e no outro ponto esse campo elétrico vai ter uma outra. Isso não pode acontecer. A única distribuição de linhas de campo possível para esse caso é se todas as linhas de campo emergirem da esfera na direção radial em relação à origem. Essa direção radial em relação à origem é o vetor AR, sendo este R o R das coordenadas esféricas. Okay? Então, não é um vetor radial a um eixo, como por exemplo é o ρ nas coordenadas cilíndricas. É o vetor AR, que é um vetor radial a o centro da origem, que aponta para fora em qualquer direção. Ok, então, conhecendo e sabendo que o campo, portanto, vai ser dado nessa direção, a gente pode dizer que o vetor campo elétrico é o seu módulo na direção AR. Uma vez dado isso, nós realmente podemos aplicar a lei de Gauss. A etapa seguinte para poder aplicar a lei de Gauss, da forma integral, é definir uma superfície gaussiana. É importante que a superfície gaussiana passe pelo ponto onde estamos calculando. Pela simetria do problema, é claro que a superfície gaussiana que nós devemos escolher deverá ser uma esfera. Okay? Então, nós cobriremos a nossa distribuição de cargas com uma esfera, com uma casca esférica, cujo raio é igual a R. Okay? Esse raio igual a R é importante para que essa casca esférica passe pelo ponto P aqui, ó, de modo que o campo elétrico
na casca esférica, E vai ser igual a do ponto P. Tudo bem? Bom, note que o vetor dessa superfície, o ds dessa superfície, também aponta na direção AR, certo? O que é perpendicular a uma esfera? É um vetor na direção radial em relação à origem dessa esfera, ao centro dessa esfera. Então, o ds vai ser escrito como o módulo vezes na direção AR, o que é muito conveniente, porque como o vetor campo elétrico já está na direção AR, o vetor E vai ser paralelo ao ds. Isso vai simplificar muito a aplicação da lei de Gauss. Por quê? Porque na sua forma integral nós precisamos resolver esse produto escalar. Como eles são paralelos, esse produto escalar vai dar simplesmente um módulo vezes o outro. Ok? Muito bem. Então, vamos aplicar a lei de Gauss na forma integral. Primeiro, a gente deve aplicá-la em condições diferentes, fora da superfície e dentro da superfície da distribuição, né? Se a superfície gaussiana estiver dentro da distribuição ou fora da distribuição, a gente vai ter que aplicá-la de forma diferente. Então vamos começar pelo caso mais simples, em que a nossa superfície gaussiana está fora da distribuição. Bom, nesse caso, a gente vai ter aqui a integral com o produto escalar de EDS, né, que nós já sabemos que vai dar E vezes ds aqui, e a carga interna dividido por ε0. Como essa superfície está fora da esfera, ele pega a carga inteira. Toda a carga, eu já sei quanto vale, vale Q. Não é? Portanto, essa integral vai ser igual a Q sobre ε0 diretamente. Agora eu preciso resolver a integral, e para resolver a integral, como o EDS virou simplesmente um produto de duas escalares, e o campo, eu já sei que não depende do ponto em que eu estiver na superfície, ele aponta sempre na mesma direção com o mesmo módulo, então ele sai para fora da integral. E aqui eu vou ter simplesmente a integral de ds. A integral de ds vai dar a área dessa casca esférica, que é 4πr², certo? Então, eu vou ter que E vezes 4πr² é igual a Q sobre ε0. E aí, passando o 4πr² para lá, eu tenho o valor do módulo do campo elétrico. Rápido, não? Se comparado com a lei de Coulomb. Bom, o que nós precisamos fazer agora é escrever o vetor campo elétrico. Bom, eu já sei que o vetor campo elétrico vai apontar na direção radial, então, para raios maiores do que A, o campo elétrico vai ser igual a Q sobre 4πε0 r² na direção AR. Agora o que nós vamos fazer é calcular o campo para quando o raio é menor do que A, para quando eu estiver dentro da esfera. Note que a simetria do problema não muda, eu ainda vou enxergar uma distribuição esférica lá dentro. E eu sei, pela lei de Gauss, que as cargas que não estão envolvidas não alteram o campo elétrico. Só as cargas envolvidas, só as cargas internas. Portanto, a carga envolvida, no entanto, a carga envolvida dessa vez depende do raio. Quanto maior a maior for a parte da distribuição esférica que eu pegar, mais carga eu vou pegar. De modo que é preciso calcular a carga interna, e a forma mais simples de fazer isso é com uma razão. Então, a carga interna vai ser igual à carga total vezes a razão entre o volume que eu envolvi dividido pelo volume total. Não é? É uma distribuição volumétrica. O volume envolvido depende do raio onde eu estou calculando o campo elétrico. Então, o volume envolvido é igual a 4/3 de πr ao cubo, onde r é a distância do ponto à origem. E o volume total é esse não, é fixo. É 4/3 de πa ao cubo, porque A é o volume da esfera, da distribuição esférica total. A é o raio da distribuição esférica. Então, 4/3 de π ao cubo é o volume dela inteira. Então, com isso, a carga interna, note que esse 4/3 de π cancela nos dois casos, né? Esse pedacinho corta inteiro. E eu vou ter simplesmente uma razão de r cubo sobre a ao cubo. Então, a carga interna vai ser Q vezes r ao cubo dividido por a ao cubo. Não é? Bom, faz sentido. Se por acaso o r for igual a A, eu tenho a carga interna inteira, certo? Não? E se o r for igual a zero, eu não pego carga nenhuma, a carga envolvida é zero. Então, essa equação faz bastante sentido.
a integral da superfície não se altera. Então, eu ainda vou ter o EDS e posso tirar o E para fora. De modo que eu começo já com E integral de ds e que isso vai dar 4E vezes 4πr², que é a área da superfície gaussiana, posicionada em R. No entanto, agora ela é igual a uma equação que Q sobre a carga envolvida sobre ε0 vai dar QR ao cubo dividido por A ao cubo vezes ε0. Note que agora eu tenho R dos dois lados, e ao passar 4πr² dividindo, o R ao quadrado corta com o R ao cubo aqui, ainda vou ter um R em cima, olha que interessante. Então, o módulo do campo elétrico vai ser Q vezes R dividido por 4πA ao cubo vezes ε0. Tudo bem? Isso vale para R menor do que A na direção a R. Então, se eu dar o resultado, eu vou ter duas expressões. Para o raio menor do que o limite da distribuição esférica de carga, eu vou ter um campo elétrico que depende linearmente do raio. E para fora da esfera, eu vou ter um campo elétrico que cai com R². Tudo bem? De modo que eu posso fazer um gráfico agora disso. Não é? Para nossa sorte, esses pontos se cruzam. Né? Quando R igual a A, essas duas expressões dão o mesmo resultado, certo? Quando eu colocar o R igual a A aqui, vai dar... Eu vou cortar o A com A ao cubo e vai ficar 1 sobre A ao quadrado. E aqui, quando eu trocar o R por A, vai ficar 1 sobre R², sobre A ao quadrado também. Então, esse ponto é comum. Então, veja, no início, da origem até o limite da distribuição esférica de carga, o que eu tenho é um crescimento linear do campo elétrico. Eu vou envolvendo mais carga e o campo elétrico vai crescendo. Eu vou envolvendo mais carga e o campo elétrico vai crescendo. Até um ponto em que eu atinjo o limite da esfera. A partir desse ponto, à medida que eu for me afastando, eu só estou ficando mais longe da distribuição de carga e o efeito do campo elétrico só tende a cair, de modo que quando eu estiver perto do infinito, esse efeito vai ser zero. Então, ele vai cair, isso aqui não vai cair linearmente agora, vai cair com R², tudo bem? Então, ele demora mais para zerar do que ele demorou para crescer. Tudo bem? Cai mais rápido no começo, né? Depois demora para zerar. Certo? Note como foi rápido aplicar a lei de Gauss. Então, sempre que a simetria permitir e não houver grandes efeitos de borda, nesse caso a distribuição esférica não tem bordas, né? A esfera não tem, só tem uma borda que não interfere em nada, que é a borda do fim da distribuição esférica, eu pude usar a lei de Gauss diretamente. Sempre que eu puder fazer isso, a solução fica muito mais rápida. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a resolução do problema. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje e que tenham entendido. Até mais e bons estudos!